Olá, boa tarde a todos e todas. Mais uma live. Hoje não às 18, às 16 horas, uma live excepcional, porque o tema também é muito importante e a gente está aqui na nossa página no Facebook com a nossa querida Claudete Alves, que é a presidenta do Sindicato da Educação Infantil na cidade de São Paulo, com a professora Sônia Larrúbia, que, enfim, tem uma experiência grande na rede municipal de ensino, e com o Dr. Hélio Baixa, que é infectologista, e a gente quer tratar aqui de um tema muito importante, né, que está em voga. Na semana passada, o governo do estado anunciou uma retomada das aulas a partir de 8 de setembro, e existe um debate grande, existem pesquisas, né, o Datafolha colocou esse tema, e os pais estão muito receosos, né, dessa volta às aulas, é natural, e os profissionais de educação também. A gente gostaria de discutir aqui hoje se existem essas condições para a retomada das aulas, qual a experiência internacional, quais as condições da pandemia nesse momento no Brasil e em particular na cidade de São Paulo, é precipitado, enfim, discutir todos os aspectos desse tema tão complexo, né, que é bastante complexo. Então, eu queria aqui agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedir para que possam curtir, comentar e compartilhar, que sempre isso faz com que a nossa live tenha mais alcance. E passar a palavra para a professora Claudete Alves, que é a presidenta do Sindicato da Educação Infantil, contextualizar o tema, e aí a gente vai falar com nossos dois especialistas aqui, né, que estão colaborando com a gente com uma discussão tão importante. Claudete, com a palavra. Boa tarde, Donato. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada, professor Hélio, a professora Sônia Larrúbia e a todos que nos acompanham. Bem, contextualizar é um pouquinho, eu não digo complicado, mas vamos lá, vou tentar. Nós estamos chegando na casa dos 60 mil mortos. Hoje, o último número que eu vi, São Paulo já chega a 14.400 óbitos. E aí, o que parecia nos dar tranquilidade, que era uma posição dos governantes do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ouvindo a ciência, a medicina, num primeiro momento, no início da pandemia, nos últimos 40 dias virou. Então, toda aquela queda de braço com o governo federal, que já não era de se estranhar a posição, que ele colocava que era só uma gripezinha, me parece que os governantes da cidade de São Paulo estão em plena sintonia. Me parece, por mais que eles insistem nessas coletivas diárias, é de que a ciência não importa mais, a medicina não importa mais, a vida da população não importa mais. Daí nós percebermos as sucessivas medidas de flexibilização e de reabertura de várias áreas, né? De uma forma precoce. E aí o nosso sindicato, os trabalhadores, enfim, o CEDIM, tem buscado muito fazer uma análise, buscando as referências que são as referências corretas num período de gravidade sanitária como é essa a epidemia do coronavírus. Então, a nossa preocupação, ela já vinha aumentando bem antes do anúncio do governo do Estado sobre a questão da volta às aulas, o que ocorreu a semana passada,
e logo em seguida o secretário de Educação na imprensa falar de como seria essa volta às aulas sem discutir com o sindicato, sem discutir com ninguém. E como nós somos boas observadoras e bons observadores, dificilmente a gente deixa escapar alguma coisa, nós temos observado que essa sintonia agora, que me parece dos governantes do nosso estado e da nossa cidade com o governo federal, ela deveu-se a ceder à pressão econômica. Então, isso é muito forte e, no caso específico da educação, se evidencia ainda mais por conta das dificuldades medianas dos empresários do setor. Os grandes empresários vão resolver com as linhas de créditos aí, mas os pequenos empresários têm feito uma pressão muito forte no sentido de não quebrarem os seus negócios. Mas aí a gente pergunta, a decisão é econômica ou a decisão é para salvar vidas? E aí o CEDIM lançou uma campanha que vidas na educação infantil importam. E por que eu quero começar por aí? Porque na grande maioria do setor particular do ensino, no que se refere à educação infantil, então, como não se quantifica o saber, você tem um número maior de desistência. E o ano passado nós tivemos aprovado, e em segunda votação, se não me engano, esse ano pela Câmara Municipal, uma lei que possibilita o governo a comprar vagas na educação infantil. Então, talvez essa medida que nós vemos como assodada, como precipitada da volta às aulas, não respeitando a ciência, não respeitando os países, por exemplo, aonde flexibilizou a volta de vários setores, e, por fim, a questão da educação, foram países que respeitaram o declínio da curva. Né? No Brasil, não. A gente tem a flexibilização de retorno de vários setores com a curva em ascendência. Né? A gente nem atingiu o tal do platô. Como se não bastasse, a gente tem ainda implementado na cidade de São Paulo os absurdos do engano de que tem remédios para serem adotados para aqueles que adoecem, como é o caso de fármacos como a cloroquina, aqueles... Ivermectina. Exatamente, esses vermifugos que nem tem comprovação. E ainda o mais grave é que a gente não tem a testagem num cenário que a gente tem esses fármacos todos desaconselhados pela Organização Mundial de Saúde. A gente já tem pareceres como, por exemplo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o setor de pediatria, que já coloca, saiu um artigo agora, eu estava vendo ontem, de que crianças até 5 anos, elas são sensíveis a contrair o Covid-19 e desenvolverem agravamentos no processo de contaminação, que evoluem para sequelas neurológicas e circulatórias. Aí, veja bem, o governo anuncia uma volta para 8 de setembro, quando não se tem nem testes, e quando eu falo de testes, eu não falo dos testes sorológicos, que, na verdade, pouco serve para aferir se uma pessoa
tem o vírus ou não. O teste que, me corrija o professor se eu estiver falando besteira, o RT-PCR, que é o teste que realmente confere se você tem o vírus ou não, que esses testes que estão dispostos aí nas farmácias, em algumas redes sorológicos, malemar servem para um inquérito sanitário, ele pode confundir, dar positivo, dar negativo, ou seja, nenhuma garantia no sentido de evitar a contaminação. E aí o governo fala que vai voltar às aulas 8 de setembro. Como eu disse, se já é preocupante na rede de educação como um todo, nós nos deparamos com alguns problemas muito graves na cidade de São Paulo. Eu vou me ater só na questão da educação infantil para a gente analisar os números. Não é legal a gente passando e depois a gente vai voltando e conversando? Deixa eu só finalizar com esses números. Tá bom. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós estamos falando de um universo de 500 mil alunos na educação infantil, dividido entre rede parceira e rede direta. 212 mil em EMEIs e os demais na rede conveniada e rede parceira, que atende a educação infantil de 0 a 5. E sem vacina, sem fármaco, sem garantia nenhuma de estruturas confiáveis, sendo que os exemplos internacionais não podem servirem de paradigmas para o Brasil, a maioria deles, como é o caso da Itália e da Alemanha, é que o governo anuncia a volta da educação e parte da educação infantil num segundo momento, né? Sendo que no primeiro momento, 8 de setembro, 35%. E aí esse diz que me diz que, né, o governo está perdido, nós não temos uma orientação, uma centralidade que possibilite planejar e organizar as ações. Estamos sem ministro. Esse novo ministro, agora há pouco a imprensa acabou de anunciar, sem ministro de saúde para garantir diretrizes seguras, sem ministro de educação, e esse pandemônio, e nesse universo exposto bebês, crianças pequenas e profissionais de educação que terão suas vidas colocadas em risco com esse anúncio do retorno ainda esse ano. Obrigado, Claudete. Dr. Hélio Baixa, que é infectologista, é doutor pela Universidade de São Paulo, é sanitarista também. Muito obrigado por participar dessa live, para a gente poder aprofundar esse tema tão complexo e tão importante nesse momento, né, que está na boca do povo, né, que está aí no assunto das famílias, né, porque é uma decisão que acaba afetando muito a dinâmica das famílias e dos profissionais de educação. Então, gostaria que o senhor pudesse falar um pouco de como o senhor enxerga a situação da pandemia hoje e esse calendário de regresso às aulas proposto pelo governo do Estado. Obrigado, Donato, Claudete, Sônia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Convite do vereador Donato, meu amigo de várias décadas, e que me convidou para um tema tão complexo. Acho que não. Pandemia é um tema complexo, porque pandemia emburrece desde épocas primitivas. As pessoas... Por sinal, Donato, as pandemias modificaram mais o mundo, fizeram mais transformações do que as guerras e do que até mesmo as revoluções. As pessoas
esquecem, né? Especialmente a nossa geração, foi uma geração privilegiada em termos de avanços de controles sanitários, de controles de saúde pública, de controle de várias doenças endêmicas e epidêmicas. Nós ficamos mal acostumados. Essas condições pandêmicas são condições que existem há muito tempo e transformando o mundo. Até a ideia de que o nosso mundo vai se acabar com a queda de um meteoro, a humanidade vai enterrar sua vida na Terra com a queda do meteoro aqui, eu tenho a impressão que não vai ser assim, não. Se for acabar aqui na Terra, vai ser algum vírus pior do que esse, que virá acima e erradicar o ser humano da sua história. Nós temos um desafio, porque uma pandemia Baixa, tá um problema na sua conexão. Talvez, se retirar a imagem e mantiver só o som, fica mais fácil a gente compreendê-lo. Bom, vamos ver se ele volta. fone. Essa internet nos derruba, né? Impressionante. Estou falando? Estão me ouvindo? Agora sim, Baixa. Estão me ouvindo? Fala sem Donato, a estão me imagem que ouvindo? eu acho que fica mais fácil. Tá. Sem imagem. E se tiver com dificuldade, me avise que daí eu mudo vou para o meu 4G aqui. E essa epidemia, o isolamento é fundamental. É a única que nós temos ética com essa doença é pequenininha. Essa tática de escamoteamento existe também desde que nós enfrentamos as pandemias medievais. O culpado sempre é o vizinho ou o outro, isso foi um castigo de Deus e nós temos que sofrer isso, ou isso foi um castigo do demônio. Sempre há explicações não naturais ou se esconder a doença. Como essa não é uma condição aceitável no mundo democrático moderno, e é aceitável como guerra. Quando o país está em guerra, é aceitável mentir, você omitir quando é que você vai montar suas tropas, mas epidemia não é guerra, não é luta de países, não é luta de povos. É um momento que vence quando se há solidariedade. É nisso que nós temos visto nos principais países democráticos do mundo. Né? Um momento de união e de solidariedade. Enfim, nós estamos discutindo aqui a principal arma de se lidar com a epidemia. É claro que a assistência médica é fundamental, e apesar de todos os esforços em cortar recursos que já são restritos ao SUS, o SUS tem respondido bem. Incrivelmente tem funcionado. Na questão do isolamento, para entrar logo no nosso tema, a questão da educação é fundamental. Na Itália, por exemplo, agora que eles estão discutindo a volta às aulas, de se fazer aula virtual
no ensino superior, de se modificar a estrutura de turmas. Na Itália se diz não mais as classes poleiros, não mais aquele amontoado que parece mais um puleiro de galinha do que são as nossas turmas, com 80, 90 alunos, 60. Isso não pode existir. E dentro das dificuldades maiores é a educação infantil. A educação infantil é o mais difícil no retorno das atividades de educação. Por que motivo? Porque criança, primeiro, você não educa boa. A relação, inclusive, do professor infantil é corpo a corpo, é físico, é um contato mais do que intelectual. É claro que tem o contato intelectual, sempre tem, mas é lúdico, fundamentalmente lúdico, e esse lúdico passa por contato físico. Então, essa condição é uma condição muito especial. E a criança é uma condição especial na epidemia. Por que motivo? Porque, primeiro, eles são menos sintomáticos. E eles são os que levam mais doença para as suas casas. Isso a gente aprendeu com a gripe. No Japão, os idosos normalmente não saem, ficam em casa. E elas se infectam, pegam as doenças através das crianças. A educação, principalmente a educação infantil, é o grande troca-troca de vírus, bactérias, parasitas. Então, essa é uma situação especial. As atividades é uma volta que no mundo todo se faz como última etapa. Quando tudo está sedimentado, está seguro, nós podemos fazer volta da educação, e em especial volta da educação infantil. Isso não é fácil. Essa decisão tem que ser feita com recursos. Os recursos são, fundamentalmente, testagem. Porque se pressupõe que as condições hospitalares tenham se dado. Nós temos uma situação confortável hospitalar na cidade de São Paulo? Temos. Hoje nós temos. Mas o problema é que no Brasil não há bloqueio intermunicipal nem interestadual. As pessoas podem pegar seu carro em São Paulo e ir até a Amazônia, que ninguém vai impedi-lo de mudar de estado ou de cidade por motivos sanitários. É diferente do que aconteceu, por exemplo, na Itália, que é o país que eu acompanhei mais. Na Itália nós tivemos bloqueios interestaduais. E foi por isso que é desigual a epidemia na Sicília e Milão, da Lombardia. Cada estado tem a sua história, porque não são vasos comunicantes. Não foram vasos comunicantes como aqui no Brasil é. Dizer que São Paulo está numa situação boa, enquanto Campinas, Limeira, Piracicaba está numa situação difícil, é uma análise muito pueril, porque as comunicações se dão e de volta. Tem gente que, inclusive, mora em Campinas, trabalha em São Paulo e vice-versa, em Piracicaba. Essa é uma via livre. Então, as condições de volta ao trabalho, gostei da professora Claudete, e de uma forma muito assodada. Nós não temos diagnóstico de situação. Agora que nós tivemos um pouquinho mais de teste, mas esse pouquinho mais de teste é 10 vezes menos do que nós precisamos para testar as pessoas de forma a fazer um isolamento eficiente. Então, a volta às aulas da atenção infantil, educacional infantil,
é a última das últimas. E nós temos que ver muito claramente como que como estará essa situação para anunciarmos. Claramente, essa condição passa, inclusive, por mudanças estruturais. Nós vamos ter, onde havia 60, 50, não sei quantas pessoas, 10 pessoas por turma, isso vai depender do grau de educação, nós vamos ter que acabar com as classes puleiros. Né? Na educação infantil, é uma situação ainda mais grave, porque é impossível manter distanciamento entre a educadora e as crianças. O abraço, o beijo, o contato entre elas e o contato entre o responsável pela turma e os alunos é muito lúdico, é muito corpo a corpo. É isso. Inicialmente, eu era o que tinha a dizer e aguardo as perguntas das dois. Obrigado, Baixa. Eu queria passar para a professora Sônia Larrubia com uma pergunta. Primeiro dizendo que já tem mais de 300 pessoas aqui participando, então tem muita gente assistindo, muitos comentários. Eu vou pegar um só para dar um gancho aqui para a Sônia, mas me perdoem todas as dezenas de comentários que tem aqui, mas a gente não consegue registrar todos, mas todos aparecem aqui na tela. A Aline Pimentel de Sales fala o seguinte: crianças pequenas precisam de afeto e aprendem através das interações. Não tem como fazer distanciamento social na educação infantil. Então, com essa colocação da Aline, que eu passo a palavra para a Sônia para discorrer um pouco sobre esse aspecto pedagógico na sala de aula da educação infantil. Bom, boa tarde, Donato, boa tarde, Claudete, boa tarde, doutor Hélio. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês a respeito dessa volta, né, dessa volta, do perigo da volta da educação infantil neste momento, né, para as crianças. Como a Aline coloca mesmo, né, realmente a educação infantil, as crianças pequenas, né, elas aprendem através da interação, das brincadeiras, e que são momentos onde elas estão juntas, né? O próprio educador trabalha com a criança, principalmente no berçário, né? Que é um contato físico muito próximo. Não tem como você fazer um distanciamento num berçário. Como é que o professor, né, o educador, vai fazer esse distanciamento? Não tem como. O atendimento à criança, o educar, né, e o cuidar, que a gente sempre coloca na educação infantil, é de contato, é dessa relação, dessa interação que o educador tem com as crianças. Então, realmente, esse é um ponto que dificulta muito. E penso, assim, que é um momento novo e que a gente tem que, de uma certa maneira, também se rever um pouco, né? Transver o mundo, quer dizer, muitas coisas que eram feitas e como a unidade era organizada, para o futuro, né, não vai ser possível mais nessa volta, que esperamos que ainda demore. Eu concordo com o professor, que acho que a educação infantil, né, deveria ser um dos últimos setores da educação a voltar, né? E penso que a pandemia, na verdade, ela pôs uma lente de aumento nos problemas que a gente já tinha na educação infantil antes da própria pandemia, né? Se nós vamos verificar a nossa própria rede, né, de educação infantil no município, a gente pode perceber que os agrupamentos, né, das crianças, eles são muito grandes. Nós temos em algumas unidades salas que atendem até 3 berçários numa mesma sala, né? E num berçário nós temos 7 bebês para um educador. Então, assim, imaginem você ter numa sala 21 bebês, mesmo que tenhamos 3 educadores, né? E os bebês, como é que você vai organizar a sala para que as crianças possam, né, ter acesso aos objetos, aos brinquedos, aos materiais que precisam ser totalmente limpos, esterilizados, né? Como que as crianças vão manipular, vão estar com esses materiais? Então, tudo isso precisa ser pensado. Como é que nós vamos reorganizar, né, isso na volta, e como é que a gente vai colocar as crianças nesse ambiente, né?
Então, essa questão também da razão adulto-criança, né, é preciso ser repensada também nas nossas unidades. Como é que a gente vai fazer isso, né? Além disso, o número de crianças por instituição, que o doutor Hélio também colocou, considero que é bastante importante a gente pensar nisso. E como é que você, né, se a gente ver a educação infantil, a nossa Constituição coloca que a educação infantil é um direito de todas as crianças, né? Como que as unidades irão, digamos assim, dizer quais são as crianças que devem retornar e quais as crianças que não devem retornar, né? Se é um direito de todas. Então, acho que precisamos também pensar nisso, né? Como é que nós vamos garantir esses direitos, né? Como é que nós vamos, na volta, permitir que as crianças, né, se expressem, né, livremente as expressões, né, corporais. O bebê, as crianças falam muito pelo gesto, né, pela expressão corporal, e se você, né, coloca esse distanciamento social entre as crianças, como é que nós vamos trabalhar isso, né, com as crianças? Isso também é uma questão para ser pensada e ser colocada no grupo, né, de professores. Outra questão que também acho que também é colocada nos outros países e que vejo também como um problema que a gente precisa pensar, diz a questão da jornada das crianças, né? As nossas 6, né, geralmente as crianças permanecem 8 horas, né? E temos também EMEIs em que as crianças permanecem 8 horas. E como é que nós vamos fazer isso? Se diz, né, que as crianças que são maiorzinhas, por exemplo, da educação infantil, da pré-escola, né, da EMEI, e que podem até usar a máscara, e que dizem que as crianças só podem ficar 2 horas com a máscara. Como é que nós vamos controlar isso no dia a dia, né? Como é que a criança vai conseguir ter esse controle, né, da máscara e o professor também junto com as crianças? Então, essa é uma dificuldade também que a gente pensa que é bastante difícil, né? Os próprios materiais que são usados, né, que são, na maioria das vezes, os brinquedos, né, os próprios lápis, os materiais, são compartilhados com as crianças. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Se a gente tem que pensar nesse distanciamento, nessa questão que os materiais não podem ser compartilhados. As pessoas fazem, não compartilha a caneta. Então, como é que você não vai compartilhar com as crianças os brinquedos, né, os materiais que estão lá? Uma outra questão que também acho importante, né, que é a questão do próprio espaço físico, né, das unidades. Como a Claudete colocou, ela colocou os números, né? Nós temos muitas unidades conveniadas, que foram casas que foram adaptadas, né, para serem um SEI, né, uma unidade de educação infantil. E muitas vezes, às vezes essas casas que foram adaptadas, elas também não têm um espaço externo adequado, né? Um espaço onde as crianças possam permanecer mais tempo nesse espaço externo do que no espaço interno. Então, penso que a questão de pensarmos como é que nós vamos, que questões, que melhorias, né? Ou que mudanças nós temos que fazer também nos espaços dessas unidades, acho que é uma outra questão que a gente também deve pensar, né, antes de voltar, né, com as crianças, nessa reorganização. E, além disso, né, é uma outra questão que também acho que é complicado, né, das pessoas pensarem, é que justamente nesse momento em que nós vamos voltar, é um momento onde as crianças, né, é um momento que está colocado para setembro, é um momento onde as doenças virais acontecem também, é um momento onde as crianças, quando a gente está sem pandemia, sem nada, é um momento em que aparecem as cataporas, né, em que as crianças têm essas doenças virais, e aí, justamente nesse momento que também vai se voltar, então acho que tem mais um outro agravante, né, nessa questão. E, acima de tudo, acho que o que a gente precisa pensar é que, na verdade, as crianças, né, elas são os elos mais frágeis dessa situação em que nós estamos vivendo.
E penso, né, que as crianças, elas são portadores das melhores, né, potencialidades humanas, né, a serem desenvolvidas, desde que a sociedade e os adultos, né, com os quais as crianças convivem, né, proporcionem condições para que isso aconteça, né. Então, acho que é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa em voltar com as crianças para as unidades educacionais, principalmente pensando que condições, né, vão ser oferecidas para que as crianças possam, de fato, se desenvolver, possam aprender, possam se relacionar, uma vez que elas aprendem através das interações, né, com os adultos, né, e com as próprias crianças. Então, como que a gente iria fazer isso? E aí eu penso que uma questão também muito importante é que o governo municipal deveria pensar nisso, seria de montar, né, comissões, chamando representantes da docência, né, dos docentes, chamando representantes também das famílias, para poderem discutir conjuntamente quais são, de fato, as condições para que as crianças possam voltar às unidades, né? E, além disso, de ter essas comissões, poderia também, em cada unidade, ter comissões locais nas unidades em que possa levar, né, para a comissão geral, né, as informações da sua realidade local, porque cada unidade também tem as suas próprias condições, e é importante, não, que os educadores também participem, né, desses protocolos, ou de como será essa volta, né, que seja pensada, mesmo que não seja agora, mas que seja mais adiante, mas que os educadores sejam ouvidos, que as famílias sejam ouvidos, que as realidades, né, locais sejam levadas em consideração, né, que considero que é bastante importante. E outra coisa que eu também acho que é bastante importante, né, para se pensar isso, é a questão da intersetorialidade, né, que é preciso haver uma conversa, né, entre a educação e a saúde, a assistência social. É preciso que haja um trabalho conjunto, né, para que todos os setores sejam ouvidos, né, e que a educação não fique deixada de lado e vá depois só cumprir, né, os protocolos que forem levantados. Então, eu considero que é muito importante que os professores, né, os representantes dos professores sejam ouvidos, que as famílias sejam ouvidos, que os gestores sejam ouvidos, para se pensar realmente de como será essa volta. Não sei se... Obrigado, Sônia. Claudete, você quer fazer alguma questão para o doutor Hélio ou para a Sônia? Ou, se preferir, eu faço também. Eu posso ainda tecer uma consideração que eu acho importante? Claro. Enquanto isso, o doutor Hélio tenta voltar aqui, que ele deu uma caída, mas a gente vai conversando aqui. O doutor Hélio colocou que as crianças, elas são os vetores, o troca-troca de vírus, bactérias, ou seja, nessa pandemia, são um dos principais vetores de transmissibilidade do vírus. E aí é preciso a gente ter bem claro que tanto o bebê quanto a criança de 5 anos são vetores. A gente não pode ter essa diferenciação. Se faz necessário, em que pese a especificidade do bebê, que tem necessidades outras, essa interação social na educação infantil, ela se dá do 0 ao 6. Então, bebês e crianças pequenas correm o mesmo risco e transmitem o mesmo risco para o adulto, não é? Por serem assintomáticos, enfim. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar, nós estamos muito preocupados que tem promessas aí de vacinas em curso, como, por exemplo, a de Oxford, que está em parceria aqui com a Fiocruz no Brasil, a chinesa tal, mas isso vai demorar. Porque nós nos posicionamos, e assim, com muita clareza,
tem que repactuar o ano letivo. Nos demais setores da educação, agora, para a questão da educação infantil, é taxativo. Setembro é ontem. Não tem como pensar em medidas que possibilite a volta de bebês e crianças pequenas este ano. Então, tem uma narrativa sendo construída, vereador Donato, professor e Sônia, já corroborada com setores da iniciativa privada da área mediana educacional, em especial dos setores da educação infantil, articulado com alguns setores da imprensa, colocando que os professores não querem voltar a trabalhar. Daí se posicionarem já contra. Primeiro, eu quero aqui esclarecer, os professores, os educadores não pararam de trabalhar. Aliás, estão trabalhando muito mais. Tiveram que se reinventar do dia para a noite no isolamento social, com as suas tecnologias, sem nenhum aporte de subsidiar, de interagir com as famílias, os das séries superiores, tendo que exercitar esse magistério para aqueles que pudessem recepcionar essa informação. Então, primeiro, os profissionais não pararam de trabalhar. E os profissionais estão trabalhando muito mais. A nossa resistência e a nossa formação é porque somos nós que estamos lá no chão da escola e a gente sabe dos temores. Muito antes do governo impor essa interação com as famílias, os educadores já estavam fazendo essa interação, né, pela responsabilidade do magistério que exercem. E aí, a gente sabe, e tem um fato que não pode ser desconsiderado, Donato, que eu quero trazer aqui, que saiu uma pesquisa que 76% são contra a volta à escola. Então, tem a questão do medo, do receio. Eu duvido que a criança frequentadora de escola de classe média vai voltar. Não é? Ela não vai voltar. Ela não vai voltar porque as famílias sabem do risco que corre. Então, nós já temos pesquisas dizendo da gravidade quando essa criança desenvolve o Covid-19, que pode levar a situações muito mais sérias. Então, como pensar em voltar numa cidade onde não tem nem testagem, a testagem do RT-PC, não a sorológica? Como voltar numa cidade, aí essa pergunta eu quero fazer para os seus convidados especialistas, tanto o doutor Hélio como a Sônia Larrubia, numa cidade que não conseguiu testar nem os profissionais da saúde, numa cidade onde o prefeito, contrariando o que indicou a Organização Mundial da Saúde sobre a cloroquina, autorizou também no município. Está autorizado o uso da cloroquina para crianças que contraem o Covid, para casos leves, para casos médios e casos medianos, mesmo sabendo que esses fármacos trazem consequências graves e não resolve de nada. Como voltar numa cidade, por exemplo, onde a secretaria, aí eu me dirijo para a Sônia Larrubia, que fez parte de DOT Educação Infantil, numa realidade onde a secretaria obriga centenas de educadores saírem lá do Itaim Paulista, na Zona Leste, e serem obrigados a exercerem seu magistério na Zona Sul, pegando ônibus, metrô, enfim, demorando de 3 a 4 horas no transporte público. Como voltar à escola numa cidade, por exemplo, que as salas são superlotadas, não é só berçário, onde naqueles salões organiza 7 por 1.
aonde nós temos salas de EMEI com 30, 35 alunos. Como voltar para uma realidade e estabelecer, para finalizar, protocolos, por exemplo, que não levantar a quantidade de funcionários que têm comorbidades, de crianças, a necessidade de reposição, numa situação onde você já não tinha o número suficiente de educadores, de profissionais de limpeza, né? Que nem o estudo, por exemplo, dos produtos de asepsia, de higiene, que possam não causar alergia para as crianças, nem isso foi contratado, onde não se desenvolveu um protocolo de limpeza desses ambientes, enfim. E como voltar sem vacina? Então, esses 6 meses é o mínimo necessário para que se pense em possibilidades de alterações nas estruturas físicas, administrativas e de recursos humanos que minimize o transtorno. Então, nós temos esses 6 meses para a secretaria se estruturar. Janeiro tem as férias escolares, porque os trabalhadores estão trabalhando também. E em fevereiro, quando voltar, se não houver vacina, a diminuição de número de crianças por educador, ela tem que ser mais do que os padrões europeus, que, como no caso da Alemanha, assim, da Pérez me passou hoje, tem escola que reduziu a 3, a 6 por educador, mas com espaçamento de 2 metros, com entradas e saídas diferenciadas. E, por fim, para o doutor Hélio, eu li ontem um artigo, também no jornal da USP, que colocou que já foi identificado fezes, o coronavírus em fezes. E, segundo o artigo, eles colocam que descobriu-se que o vírus permanece muito mais tempo na área intestinal, e por isso das fezes. Na educação infantil, e aí não é só berçário, a criança que passa pelo controle de esfíncter, a criança de 4, 5 anos que tem um desarranjo intestinal, tudo isso faz parte do dia a dia do magistério na educação infantil. Quando num hospital, e aí a gente ouvia uma enfermeira pediátrica alertando sobre isso, quando no hospital você tem que dar o banho, tem que dar troca, ou tem que limpar o sanitário, os EPIs não é só uma máscarazinha e um gorrinho, uma luvazinha, não. É avental, são materiais realmente que garantem essa proteção. Quem vai fazer esse serviço? E no hospital, a cada troca é um descarte. Está faltando. A educação não garante nem para quem está trabalhando álcool gel em todas as escolas. Então, é isso. Como voltar dessa... Isso. Então, doutor Hélio, a Claudete Sim. colocou essas várias questões aí, mas eu acho que talvez a gente possa fazer uma pergunta mais geral, e o senhor desenvolva, que é a questão da vacina, né? Ela está colocando, diante do quadro da estrutura escolar na nossa cidade, que está muito distante de qualquer padrão asiático ou europeu, a chance de contaminação é muito grande. Então, a possibilidade de um retorno seria praticamente só com a vacina, né? Como é que está essa história da vacina e o que o senhor acha que é possível ser feito nesse sentido? Sobre a vacina, nós temos várias iniciativas, talvez dezenas de iniciativas de desenvolvimento de uma vacina. O desenho da estratégia vacinal ainda não foi feita. A experiência
nossa com coronavírus, com outros coronavírus, que não Covid, ele nos mostra que a imunidade não é fácil. Até mesmo o que medir em termos de imunidade nós não sabemos. Por exemplo, nós temos feito a sorologia com o IgG para ter noção se respondeu ou não respondeu. Aparentemente, o IgG é um mau marcador de resposta imune. Nós temos outros sistemas de resposta imune, a resposta imune celular, por exemplo, que talvez tenha mais importância do que a resposta imune sorológica. Eu não vejo como perspectiva a possibilidade de termos uma vacina a curto prazo. Mesmo que sejamos felizes em acertar na primeira tentativa, isso levaria meses para a disponibilidade efetiva dessa imunização. Eu não acredito que haja necessidade que seja importante a esse ponto a vacina para se retornar à educação infantil. Nós podemos ter volta ao trabalho sem a vacina, desde que estejam cumpridas algumas pontos de combate da epidemia, nós podemos voltar. E está se voltando no mundo desde que seja atendida as necessidades de se fazer testes, de isolamento, de solidariedade, de hospitalar. Então, essa possibilidade existe de retornar seguramente, com vigilância, o trabalho de educação infantil. Mas isso não é a curto prazo, é a última das etapas. Nós precisamos solidificar todas as outras condições para que possamos colocar as nossas crianças juntas. A transmissão através de fezes, essa possibilidade existe desde que se colocou lá no início na China, porque se identificou já coronavírus em fezes. Por sinal, o coronavírus é um agente importante de diarreias. Talvez seja dos mais importantes no mundo, não o Covid, os outros. O NL63, nós temos várias espécies de vírus que causam diarreia. E o próprio Covid, muitas vezes, se apresenta sem quadro pulmonar, só de diarreia. Mas a possibilidade, a eficácia da transmissão, a meu ver, em termos de manter uma epidemia, é muito remota. A transmissão se dá pessoa a pessoa por contato de gotícula respiratória. As outras, essa é uma questão até que muitas vezes nós temos como critério, em alguns lugares nós temos como critério, o critério do CDC, que é para poder dar alta para o paciente, temos 2 RT-PCRs não detectados e mais a sorologia com imunoglobulina, mas efetivamente nem sempre ou quase nunca você detectar um vírus significa que você esteja detectando uma possibilidade de transmissão. São duas coisas diferentes. A detecção em fezes, ela existe, vai existir sempre, mas a capacidade desse vírus detectado em fezes de se transformar numa doença fecal oral, como é a hepatite, como é a poliomielite, como são as doenças diarreicas, ela é remota. Isso não tem sido uma forma eficaz de transmissão dessa pandemia. Obrigado, doutor Hélio. Sônia,
além de tudo, todos vivemos um trauma, e as crianças mais ainda, né? Uhum. Como essa interação com as crianças nesse momento de afastamento e quais seriam as fases necessárias para que essas crianças, desse ponto de vista psicológico, pudessem ter um retorno no chamado novo normal aí, do que seria uma nova escola e um novo aprendizado, né? Então, é importante a gente pensar, né, que as crianças, elas estão lá nas casas delas, vivendo, né, as suas vidas. Muitas das vezes, às vezes pode ter perdido também entes queridos, né, nessa situação. As famílias, muitas vezes também passando, às vezes, algumas dificuldades financeiras. Então, é importante, né, que quando as crianças retornem, né, a gente pense que elas viveram, né? Qual foi a história que elas viveram nesse momento em que estiveram em casa, né? E que a gente recupere um pouco isso e considere quais são as emoções, né? Quais são os conhecimentos que as crianças tiveram e passaram, né, por essa experiência, e para que a gente possa acolhê-las, né, da melhor forma possível, ouvindo-as, o que elas têm a dizer, né? Pensando, né, mais no como a gente pode fazer esse acolhimento com as crianças, né? Muito mais importante, eu acho que em todos os níveis, né? Não só na educação infantil, mas mais do que o conhecimento, né, que é importante, né, a aprendizagem das crianças, mas pensar como é que está, né, as crianças emocionalmente, como é que elas viveram esse momento, né, como elas puderam, que experiências elas tiveram nesse período que estiveram em casa. E é muito importante também, que eu sei que as escolas estão fazendo isso, né, manter um contato com as famílias e com as crianças durante esse período em que as crianças não estão indo, né, para a EMEI, para o SEI, em que as professoras estão entrando em contato com as famílias, até com as próprias crianças, né, algumas unidades fazem postagens onde contam história com as crianças, tem essa relação, né, de acolhimento também com as famílias. Então, eu penso que isso é muito importante. E eu queria também ressaltar, né, que concordo com o doutor Hélio, que acho que a educação infantil deveria ser uma das últimas etapas, né, a regressar, né, não junto com porque, por exemplo, os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, né, os jovens, né, e mesmo as crianças, elas têm mais condições de seguir, né, esse isolamento social, de seguir as regras, de seguir os protocolos, o que é muito mais difícil, quanto menor a criança, mais difícil isso se torna, né? Nós tivemos até nas redes sociais imagens que mostrava de alguns países onde se fazia um quadrado, onde a criança ficava ali naquele quadrado e não podia sair do quadrado, né? Então, veja bem, são coisas que a gente sempre lutou contra, né? Que é a questão de você fazer com que as crianças sejam dirigidas, né? E que a gente vem trabalhando cada vez mais para que as crianças possam participar, sejam criativas, né, tenham interação. Então, realmente, né, essa volta na educação infantil, ela tem que ser muito pensada, né, onde a gente preserve os direitos das crianças, né, os direitos das famílias e os direitos dos profissionais, porque as professoras também precisam ser acolhidas, né, elas também estão passando por questões emocionais nesse período, também tendo problemas nas suas famílias. Então, acho que é importante, né, que todos sejam acolhidos com respeito. E nesse sentido, né, nós tivemos um grupo de educadores que foi coordenado pela professora Maria Malta Campos, né, onde a gente escreveu um documento que se chama, né, Para um retorno à escola e à creche, né, que respeite os direitos fundamentais das crianças, das famílias e de seus educadores. O intuito desse documento foi com que a gente fizesse com que as próprias secretarias e as pessoas envolvidas pudessem
pudessem pensar nesse retorno considerando, né, os direitos fundamentais de todas essas pessoas que são envolvidas no trabalho, né, as crianças, as famílias, os educadores. Então, pensamos que é muito importante, né, que mesmo que o retorno seja, né, não sabemos ainda se realmente se vai se efetivar em setembro, de acordo com as condições, mas esperamos que seja mais avante, como diz a Claudete, mas mesmo assim é preciso que a gente se reinvente, vai ser preciso que a gente transveja o mundo, como diz o Manuel de Barros, porque as condições que nós tínhamos atualmente não vão ser mais possíveis de serem, né, trabalhadas daquela forma, como eu já falei, todos aqueles itens, a questão do agrupamento, do número de crianças, da organização, de como a gente vai fazer isso, né? Então, acho que é preciso coisas que a gente fazia antes que não vão ser possíveis mais serem feitas. Então, como que a gente vai fazer isso? Por isso que, volto a insistir, é muito importante, né, que os educadores também sejam chamados, né, a pensar nessa volta, a planejar essa volta, né, com ações que levem em consideração os direitos das crianças, o direito das famílias e os direitos das próprias educadoras. Obrigado, Sônia. Nós já temos 1 hora de live, já tem muita gente, 500 pessoas quase acompanhando, mas eu vou fazer uma rodada final, né, para a gente poder, cada um dos nossos convidados poder fazer uso da palavra. Então, eu queria passar para a Claudete, mas eu queria só que a Claudete, até porque é uma pessoa que já fez várias vezes a mesma pergunta aqui, falar das perícias, por que elas estão suspensas. É um assunto à parte, mas como a pessoa a Ilza está aqui clamando por essa resposta, eu queria que você falasse rapidamente disso e faça a sua consideração final. Tá, vereador. Vereador Donato, em relação às perícias, inclusive o senhor encaminhou um ofício para a Secretaria da Educação, porque o que aconteceu? Antes da pandemia, tinha acontecido a autorização da chamada de novos professores. E aí veio a perícia, uns já tinham feito e foram tomar posse e não deram posse. Só que essas pessoas que estavam nesse processo pediram a conta dos seus empregos anteriores, não tomaram posse, estão sem salário, que é algo que eu sei que o senhor está batalhando para tentar sensibilizar o prefeito, um absurdo. E a mesma coisa a perícia. Elas pagaram do bolso para fazerem os exames médicos e aguardando a perícia, só que eles não marcam perícia. Então, precisaria que nesse comitê de crise, nessa coisa da emergência, o prefeito Covas pudesse autorizar que as perícias fossem deferidas e que fosse dado posse para essas pessoas que estão sem renda e que já são funcionárias públicas e que não podem continuar sofrendo com essa desassistência. Na minha consideração final, eu quero agradecer e dizer o seguinte: bebês e crianças pequenas nunca serão submetidos a protocolos que restringem o afeto. Não adianta. Então, terá que se reinventar caso não se reestruture esses espaços de educação infantil, terá que ser reestruturado as práticas pedagógicas, né? Lembrando aqui que a educação infantil é um direito de crianças e um dever de Estado. Ela tem que ter essa garantia com olhar pedagógico, com esse olhar técnico desse magistério da infância no seu desenvolvimento. E aí, com certeza, esse educador ele terá que adquirir novas competências, e aí eu concordo com uma ação intersetorial com a questão da saúde, ele vai ter que assimilar uma série de coisas. E, por fim, vereador Donato, eu já tinha solicitado e sugerido ao senhor a apresentação de 2 projetos que eu quero finalizar reiterando. Terá que ter, no módulo da escola da educação infantil,
a reintrodução do técnico de enfermagem, não tem como, nesse novo tal normal. E esse período longo, ou com vacina ou sem vacina, mas que as medidas estruturais possam acontecer, principalmente na educação infantil, uma renda mínima para essas famílias, aferidas através do CPF sem nenhuma renda, para que essa travessia seja possível. O que eu não vejo poder acontecer sem esse protegimento social às crianças, entendeu? Porque a cesta básica é para uma minoria, sofre o gestor, o quadro de apoio, as famílias, tal. Então, está um verdadeiro pandemônio. Então, eu quero agradecer a oportunidade de dizer que quinta-feira nós teremos um novo encontro. Legal, Claudete, obrigado. Estamos encaminhando os 2 projetos, já está em ponto de ser protocolado e vamos batalhar junto com vocês para que a gente dê as condições para as famílias poderem ficar com as crianças, né? Enquanto não se tem, e quando voltar, ter novos protocolos e ter o técnico de enfermagem, que era algo que existia antigamente e que com o tempo se perdeu, né? Doutor Hélio, a Joélia aqui coloca o seguinte, Joélia Aguiar, que é a nossa vice-presidente do sindicato. Doutor, qual será o protocolo para voltar à educação infantil sem contaminação das crianças, professores e familiares? Se não dá para esperar a vacina, que vai demorar, qual o protocolo de volta, né? O que é possível, do ponto de vista sanitário, apontar que é importante que seja feito? Importante que essa discussão sobre volta às condições normais, especialmente na educação e especialmente na educação infantil, tenha o envolvimento de todos. Essa não é uma decisão a ser tomada apenas pelas autoridades, nem pelas autoridades sanitárias, nem pelas autoridades políticas, sem ouvir a população, sem ouvir as famílias dessas crianças e sem ouvir, fundamentalmente, quem mais se expõe, que são os profissionais da educação, quem está lá no enfrentamento das crianças. Essa condição só vai se dar depois de nós termos um controle da epidemia de maneira segura. Nós precisamos ter não uma ameaça da curva se estabilizar, nós precisamos ter, primeiro, uma curva estabilizada em termos de novos casos e em termos de óbitos de pelo menos 2 semanas. Nós devemos ter disponibilidade de fazer diagnóstico precoce e isolamento. Por sinal, isolamento é muito comum nós ouvirmos dizer, não, o povão não faz isolamento. Com o povão não vai se conseguir, porque eles não podem, eles precisam do dinheiro do dia seguinte. Esse dinheiro do dia seguinte é um prato de comida. Isso deve ser provido pela sociedade. O interesse do isolamento não é da criança. A criança, por sinal, é que sofre menos com essa condição. Esse é o interesse do conjunto da sociedade. E por ser o interesse do conjunto da sociedade, deve esse isolamento ser bancado pelo conjunto da sociedade. Não adianta dizer, eles não vão fazer. Nós temos que fazer com que eles possam fazer. Esse prato de comida, esse dinheiro de sobrevivência, esse é um direito do cidadão, porque esse prato de comida, esse dinheiro, é a condição necessária. Infelizmente caiu, professor. Vamos ver se ele, doutor Hélio Baixa, se ele volta. Voltou. Voltei? O som voltou, a imagem não. Então, é que eu tive que
aqui botar no telefone celular e daí quando tocam interrompem tudo. Enfim, para encerrar, essa é a situação mais complexa perante a epidemia, porque não diz só relação às crianças e aos professores, diz a uma segurança social. É ali que vai se decidir a nossa capacidade de termos uma estabilidade econômica garantida por um número de doentes bem reduzidos e um número de óbitos que seja bem reduzido. Sem esse controle, não haverá retorno ao trabalho e muito menos retorno às crianças à educação infantil. Quero agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês, o prazer de estar aqui com a Sônia, com a Claudete, em especial com o vereador Donato. Essa posição esclarecida, essa posição inteligente. Obrigado. Obrigado, Baixa. Professora Sônia, para suas considerações finais. Então, agradeço muito, né, a oportunidade e gostaria de encerrar lembrando o seguinte, que seja quando voltemos, né, eu acho que é importante que a gente não esqueça, né, os direitos de aprendizagem que as crianças têm, né, que elas precisam conviver entre si, né, e com elas mesmas e com os adultos, elas precisam ter espaço e ambientes para poder brincar, participar, né, das ações, das atividades, dos planejamentos que são feitos, elas precisam explorar, né, tem um espaço para fazer explorações, né, para aprender, que elas possam se expressar e possam conhecer-se, né, um grande papel da educação infantil que colabora, né, na identidade das crianças. Então, que a gente sempre tenha em mente isso, né, quando formos pensar em todos os momentos da educação infantil, mas principalmente nesse momento de retomada. Como é que será essa retomada, onde a gente possa garantir todos esses direitos que eu falei anteriormente? E agradeço muito a oportunidade e espero que isso vai passar brevemente, né? Não, já está demorando demais, mas que isso vai passar e que a gente possa continuar o nosso trabalho com as crianças. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Bom, chegamos aqui 1h11 de live, foi muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado às mais de 500 pessoas que acompanharam essa live. Obrigado, Claudete, obrigado, professora Sônia, obrigado, doutor Hélio Baixa. Nós fazemos lives diariamente, sempre às 18 horas, teremos uma daqui a pouco, sobre cinema, né, para a gente quebrar um pouco essa discussão política que a gente está radicalizada, está polarizada, enfim, todo mundo tenso. Amanhã teremos uma live importante às 18 horas sobre o judiciário em tempos de crise, com o Dr. Marco Aurélio e com o professor Lenin Streck. Na quinta-feira teremos uma live especial com o Galo, que é um dos entregadores antifascistas, que vai ter a greve amanhã, greve dos entregadores de aplicativos. Então a gente também pede para todo mundo, vamos fazer um esforço e não pedir aplicativo amanhã para ajudar a moçada a poder ter seus mínimos direitos garantidos, porque os aplicativos estão ganhando muito dinheiro e super explorando esses trabalhadores. Então, muito obrigado a todos e todas. Aguardo vocês nas nossas lives todos os dias às 18 horas. Muito obrigado. Cuidem-se que a gente precisa de cada um de vocês na luta, porque a luta é grande, não é fácil não, e a gente precisa de todo mundo inteiro. Grande abraço, até mais e até uma próxima. Tchau, obrigada.